Você não entende o conceito? Primeira e segunda parte totalmente novas deste anime, para aqueles que ficaram com vontade de saber mais sobre essa história. Uma meta de 4.000 curtidas neste vídeo para a última parte. Suguru é um cara que conseguiu chegar ao topo do futebol nacional na sua categoria juvenil, conquistando um valioso empate contra a perigosa seleção do Brasil, deixando alguns jovens que o idolatram e que buscam deixar de ser os perdedores de sempre. Começando pelo seu irmão Kakeru, que o idolatra demais, a ponto de ter parado de jogar e se sentir inferior ao irmão. Acabou se tornando o gandula do time. Enquanto Suguru, com certa raiva, tenta humilhá-lo e vê como Kakeru simplesmente aceita. No entanto, tudo muda com a chegada de Nana, sua amiga de infância, que foi levada para os Estados Unidos, mas voltou como uma das garotas mais bonitas da escola, e parece se lembrar muito bem do que viveram juntos com o futebol. Por isso, ela se decepciona com ele não querer mais jogar, o que faz o protagonista refletir, pois embora todos o invejem, ele tem consciência disso. Desde o momento em que ele já tinha ido embora, percebeu o quanto gostava disso. Mas como se fosse uma piada de mau gosto, seu irmão gostava muito mais. E ao se sentir inferior, dessa vez ele acha que não vai conseguir. E quem sabe disso é Suguru, que tenta fazer com que ele desperte um pouco e não fique apenas fugindo. Isso termina com Kakeru fora de casa, aliviando o estresse um pouco com a bola, mostrando claramente sua habilidade. Mas do nada aparece um desconhecido com sua máscara, que faz Kakeru lembrar como é ter um bom rival no futebol. Mas também traz à tona o trauma de infância que limita sua perna esquerda. Assim passamos para o dia seguinte, onde serão escolhidos os titulares do time, sendo uma surpresa que Suguru escolheu o gandula. Neste momento, o protagonista não aceita mais ser humilhado diante da Nana, e pega a camisa, iniciando uma partida de avaliação que vai mudar tudo, já que para o público, Kakeru não passa de um atacante fraco. No entanto, os passes que Suguru estava fazendo são insanos, e é evidente que de todo o time, ele é o único que consegue chegar perto de recebê-los. Afiando sua técnica com o passar dos minutos, algo que Suguru percebe, mas ainda falta muito, principalmente porque ao chutar com a esquerda ele é um desastre. O bully entra no lugar dele e, para surpresa, faz um gol em poucos minutos. O que é suficiente para ele zombar de Kakeru o quanto quiser, mas o zagueiro do outro time confessa que só conseguiu marcar porque seu corpo estava cansado de tentar alcançar Kakeru. E por isso o loiro continuará no banco. Enquanto isso, Nana, confiante no protagonista, pede a Suguru que ele continue como titular. Mas alguém que erra tanto é uma desmotivação para todo o time, principalmente porque sabem que ele tem habilidade, mas não tem determinação. Algo que Kakeru ouve, e isso o frustra. E por enquanto ele só treina à noite com o desconhecido, para quem acaba confessando que tem um trauma com a perna esquerda. É porque quando era criança quase destruiu o joelho de um colega que perdeu seu hobby por culpa dele. No entanto, o desconhecido simplesmente sabe que é preciso ignorar, negar e continuar associando isso com as palavras do irmão dele, a quem ele decide confrontar depois por ter zombado dele com aquela máscara. Por estar errado, ele prejudica ainda mais o relacionamento deles. No dia seguinte, porém, Suguru surge com uma energia positiva e inédita. E isso graças a um sonho em que ele consegue formar uma dupla destrutiva com um atacante prodígio que o leva a disputar a final da Copa do Mundo. Ele decide procurar Kakeru e, indo para a escola, conta sobre seu sonho, resolvendo as coisas entre eles. Mas Kakeru o surpreende ainda mais dizendo que vai se aposentar completamente do futebol. Enquanto isso, se ele quiser, pode continuar sua grande carreira. E é aqui que ele está prestes a dizer que ele era aquela dupla que ele precisava e com quem sonhou. Mas enquanto isso, uma van desgovernada se aproxima em um acidente gravíssimo que atropela os dois. E antes de saber o que acontece, eles são levados de ambulância. Enquanto isso, começamos a alternar lembranças dos irmãos com seu grande talento desde crianças. Mas e agora? Um foi atravessado por uma barra de metal, enquanto o outro sofreu um forte golpe na cabeça. Uma notícia devastadora para sua família e para sua companheira de vida, Nana. Recebendo a notícia de que Suguru já entrou em morte cerebral enquanto uma cirurgia de emergência está sendo realizada. Após 2 meses, ele acorda diante da pior psicóloga do mundo. Uma mulher que sem rodeios diz que o irmão dele morreu e quando ele tem a reação mais normal do mundo, ela lhe dá um tapa para que ele entenda. Enquanto isso, Nana acaba ouvindo que para salvar Kakeru, tiveram que transplantar o coração do irmão dele. Mas todos, com o tempo, Jason, o protagonista, se adapta ao novo órgão de tal forma que volta às aulas, decidido a largar o futebol. No entanto, todos percebem que algo em sua aura mudou, principalmente o caráter. Nana consegue ver isso quando, de forma surreal, ele salva uma menina de ser atropelada usando o futebol e ainda chuta com a perna ruim, algo que deixa Nana animada. Mas o melhor é se consultar.
e a psicóloga confirma que seu estado é ótimo. Mas ela precisa entender que em transplantes de coração, há casos em que o portador do órgão adquire emoções, atitudes e até pensamentos. Do dono original, o Prota foi atualizado para a versão mais recente, o que antigos amigos do irmão dele, como este que é brasileiro, conseguem perceber. Será que um novo prodígio está surgindo? Mesmo sem querer seguir no futebol, Kakeru não resiste a aproveitar o esporte. No reencontro com o desconhecido, ele percebe a nova habilidade do protagonista, agora com uma perna esquerda poderosa, e acaba descobrindo que o mascarado não era outro senão Nana, que queria motivá-lo. Mas agora ele mesmo entende que carregava dentro de si os sonhos e objetivos que em algum momento tiveram como irmãos. E ainda mais quando vê toda a fé que tinha em seu guru, escrita em seu diário, esperando que pudessem ser a dupla de cabras que tanto sonhou. É assim que o protagonista muda o semblante no dia seguinte, acorda cedo, e quando Nana o encontra, ele está motivado a mudar sua vida com o futebol. E é que no diário, seu guru também menciona um meio-campista com passes melhores que os dele e uma maneira de jogar que só os grandes entenderiam. Então, para encontrá-lo, eles decidem recomeçar entrando na escola dele em Oshima, que tem um clube de futebol com membros bastante excêntricos. Só esse gordo, líder indiscutível do clube de quadrinhos, que sofre bullying constantemente, mesmo parecendo um cara de personalidade. Assim, eles avançam para os campos de treino, mostrando um treinador rigoroso que não permite o jogo bonito, pois o futebol dele se limita à técnica. Fãs de quadrinhos detestam isso, mesmo que não combine com seu físico. Ou pelo menos parecia, pois ao tentar acertá-lo com a bola, ele a controla de um jeito que confunde todos. Sua aura muda, molha todo mundo, é um cara habilidoso e surpreende. Descobrimos que se trata de Haraki, o grande parceiro do seu mestre, embora seja um pouco descuidado. É aqui que todos zoam ele por ter se aposentado do futebol, mas ele não gosta de seguir essas regras técnicas. No entanto, existe um segundo clube não oficial, onde os jovens se reúnem para jogar por paixão, e sentindo o pressentimento do irmão, ele sabe que é ali o seu lugar. Além disso, eles terão a oportunidade de jogar contra o time oficial, que vai representar Enoshima nos próximos interescolares. O problema é que Haraki teve que treinar, e a solução do professor é melhorar sua força e controle, na praia. O gordinho não consegue deixar de notar a velocidade e a capacidade de previsão que Kakeru tem, enquanto ele mesmo não consegue entender. Com Akeru, motivado por isso, Kakeru mostra o quanto está determinado a continuar no esporte, e a derrotar aquele time oficial que já os venceu no ano passado, algo que mexe com o gordinho. Enquanto passam as 2 semanas até o jogo decisivo, com o público torcendo para quem sempre vence. E é que a diferença de força é importante, principalmente com uma defesa impenetrável de caras muito altos. É aqui que a velocidade da nova formação é sua melhor carta. Com passes rápidos e precisos, com Kakeru que não consegue alcançar ninguém, mas mesmo com bons passes enfiados, nada consegue ser concretizado. Ao contrário do adversário, que se destaca superando facilmente seus rivais. E se não fosse porque o goleiro foi rápido e o protagonista voltou, eles já teriam marcado um gol. O problema é que um atacante fazendo o papel de defensor é um desgaste que o time não precisa. Sendo algo que Oda, o capitão do adversário, aproveita para armar toda uma jogada que termina em um golaço. O que só faz com que os protagonistas percam o controle, acelerando apenas para perder a bola, resultando em outro gol, terminando assim um primeiro tempo complicado, com um jogador a menos. Felizmente, um amigo do protagonista e do irmão dele, que tinha entrado com eles na academia, se junta ao time, se adaptando facilmente aos outros malucos. E é assim que o treinador muda o jogo e diz para o protagonista tentar desaparecer de vez em quando. Uma estratégia que consiste em sair do campo de visão do jogo, deixando em destaque uma parede de passes na qual ele pode aparecer e finalizar. E com sua velocidade, ele acaba conseguindo com um gol que é importante, já que faz Oda e os outros recuarem um pouco para uma estratégia. E embora o capitão demonstre habilidade, ele acaba marcando o gol apenas 1 segundo antes do Prota roubar a bola dele. Detalhes que fazem a Kari aparecer no meio do público, que em apenas 2 semanas fez a bruxaria suprema, um estado físico impossível, que lhe dá uma aura importante. E como ele já conhece o jeito que o adversário joga e lidera uma estratégia com seus dribles, acaba fazendo um golaço, levantando o ânimo do time. E agora o atacante se motiva, já com mais calma e encontrando espaço com mais tentativas. Acima de tudo, uma canhota perigosa. Então, unindo forças com Araki, eles começam a se entender, mandando esse gol para o fundo da rede e chegando a um empate que chama a atenção para o time que supostamente venceria com facilidade.
Então, eles desobedecem às ordens rígidas do treinador para jogadas mais individuais. No entanto, esse potencial é neutralizado pela defesa. Aqui é um duelo de titãs, onde ninguém quer perder e precisa aparecer um gênio para desempatar. E então, Kakeru com uma bicicleta permanece na partida, Kakeru também. Foi um grande duelo, que infelizmente leva o treinador do clube oficial a dissolver sua equipe, passando seus jogadores para Iwaki, que mostrou que pode formar um novo time, unindo os melhores valores dos dois. Enquanto isso, Nana não deixou sua fama ao se mudar e agora recebe uma nova oferta para jogar. Mesmo assim, ela sente a responsabilidade com seu time e acaba recusando, já que no dia seguinte tem treino na praia. Algo novo para Oda e os outros? No entanto, a surpresa é que Araki aparece só para ver que descuidou novamente daquele queixo duplo. E mesmo que Nana tente obrigá-lo a se cuidar, ele é viciado em pão. Mas ele terá que fazer isso porque todo o time está se esforçando e Kakeru sabe disso. Por isso, ele motiva Nana a também aproveitar as oportunidades e, se tiver tempo, curtir o futebol. É por isso que ele organiza toda a viagem do time para outra cidade para treinar. Enquanto isso, ela aceita uma apresentação com a equipe oficial do Japão, na qual ela é literalmente a estrela. Mas isso causa problemas de tempo para ela, pois chega atrasada a uma partida contra o conhecido como time brasileiro do Japão, contra o qual mantém um bom nível. Apesar de Araki se cansar depois de 10 minutos então, após um bom duelo, eles aproveitam o futebol e o tempo juntos, enquanto Araki começa a se interessar por tudo em que Nana se destaca, se distraindo um pouco das aulas para admirá-la. Mas já sabemos que os momentos clichês são com o protagonista. No entanto, ele se sente traído por ela não contar que foi titular pelo Japão. Partido decide visitá-la contra as alemãs. Percebendo como Nana se diverte sendo literalmente a melhor e quando se sente superada por grandes rivais, toma a iniciativa. Ela faz uma finta que só é possível com um corpo como o dela e empata uma partida emocionante. Do que ela mais odeia é a fama que isso traz, e é por isso que não queria dar muitas informações. Então o Prota consegue entender. No entanto, poucas semanas antes dos interescolares, a tensão entre os jogadores mais técnicos e preocupados aumenta, fazendo com que, pela flexibilidade do treinador, a maioria acabe se retirando. Apesar de agradecerem ao Prota por querer ajudar, eles não fazem parte do clube. Só Takase, que começa a gostar mais de futebol e entende a importância de aproveitar o jogo. E é aqui que Kakeru os convida para uma partida totalmente gratuita no estádio da cidade como treino. No entanto, eles não vão jogar, aceitando que Araki jogue nesse estado e com um treinador mole. No entanto, seu antigo diretor lhes mostra tudo o que Iwaki fez de esforço para que eles pudessem aproveitar o estádio. Mesmo achando-o permissivo, seus métodos são diferentes, pois ele escolhe um jogo onde o adversário parece mais forte, confiando que eles não terão muita velocidade nem habilidade individual, e com os bons passes, acabam ficando confiantes ao marcar os 2 primeiros gols. O que eles não sabem é que esses caras estavam se segurando, eles são os finalistas do ano passado, como universitários e sob o plano de Iwaki. Quando eles ficam sérios, jogam um futebol com tabelas de passes quase perfeitas, onde a habilidade é substituída pelo trabalho em equipe. Literalmente, eles castigam enquanto Oda e os outros observam, vendo como Araki. Em uma situação dessas, ele acaba caído no chão, sem nenhuma estamina ou resistência, entendendo por si mesmo que ser humilhado é algo que precisa mudar. E assim, com a maioria do time. Felizmente, Iwaki também os acostumou a dar tudo de si, e eles acabam empatando. Então, para Oda, fica claro que o método de trabalho do treinador é ainda mais rigoroso, até mesmo pessoal. E no dia seguinte, ele já tem todos organizadinhos em uma convivência, onde reconhecem o esforço que todos estão fazendo. Assim passam alguns treinos e chega o momento de escolher a escalação final. As estrelas aparecem e, apesar de causarem certo sofrimento, o protagonista também participa. E é aqui que ele não consegue segurar a emoção por tudo o que está vivendo, tanto para ele quanto para o irmão. Aqui começam as eliminatórias para os interescolares, viajando para outra cidade para conhecer o Instituto Keisuko, um lugar com estádios graças ao dinheiro, onde obviamente só vão os melhores estudantes e os jogadores que receberam bolsa de outros clubes de futebol. Por isso, em comparação com os protagonistas que só têm como público os antigos amigos de Suguru, todas as garotas são loucas pelos egocêntricos do Keisuko. Por isso, eles se preparam para começar a partida, enquanto Akeru, por enquanto, vai para o banco. Aqui vemos que todos esperam que Noshima nos represente, enquanto todos esses caras zombam, mas acabam sendo driblados. Desde o primeiro momento, já que o trabalho em equipe melhorou muito, e a habilidade de Araki é algo inegável, com 2 golaços que deixam o adversário em dúvida. No entanto, há algo de que eles estão cientes, e é que o gordinho ainda não consegue manter seu ritmo por muito tempo. Por isso, eles precisam marcar pelo menos 3 gols antes de acabar o primeiro tempo.
No entanto, como só conseguiram 2, e além disso, o adversário conseguiu se recuperar, Araki deve continuar, e as substituições são usadas para o ataque. É aqui que, quando Akeru entra, as coisas realmente mudam. A dupla consegue mostrar seus melhores passes, e embora Araki já esteja quase morto, o apoio do time e os chutes do Protal permitem que eles transformem facilmente uma atitude em campo, que é o toque que todo mundo sabe que é das verdadeiras estrelas. E já neste ponto, sem volta, todo o Hiroshima está na zona, e com mais um gol seria o encerramento dessa partida. Por isso, todos se unem e qualquer um poderia ter marcado. Aparece Takeda com uma cabeçada que fulmina Keisuke para a primeira vitória da academia na fase eliminatória. O futuro da equipe é claro, porém ainda há coisas a serem melhoradas. Principalmente para Akari, com seu condicionamento físico que limita bastante sua habilidade, e Kakeru, que por algum motivo foca muito seu olhar na bola. E por isso, nos treinos noturnos, Nana decide cobrir sua visão com a máscara, descobrindo que quando o protagonista não foca apenas na bola, ele se torna praticamente invisível, atravessando a postura do adversário como se fosse um poder, um detalhe que pode ser decisivo para mudar os jogos com Araki. Detalhe, no entanto, até aqui, a primeira parte deste anime termina, e retomamos depois da grande vitória na primeira partida de classificação das escolas. No entanto, o jogo continua com a conhecida Academia de Busho, um adversário temido, onde o protagonista ainda não se adaptou à finta que aprendeu com Nara. Nela, a bola basicamente some diante do adversário. No entanto, na partida, ele só passa vergonha diante dos defensores de Busho, que não sabem o que ele está tentando inventar, perdendo a bola várias vezes e sendo levado, sentindo a frustração, já que está ficando como um bobo. E quando Nara tenta consolá-lo, aparece o treinador, que sabe que ele está tentando algo novo, mas eles precisam dele como artilheiro. No entanto, Kakeru diz a ele que justamente por se tornar um egoísta, mas principalmente um artilheiro, não pode fugir, e vai tentar a finta, mesmo que decida não usá-la nas partidas. Algo que não parecia agradar a Iwaki, mas ele esconde que justamente esse é o aura de um verdadeiro artilheiro. E mesmo que eles acabem vencendo a partida graças a Dissadino, com um esmagador 3-1 a favor de Enoshima, sabem que precisam do Prota e de sua grande dupla com o gordinho Araki. Então eles ficam assistindo a próxima partida com um dos favoritos a conquistar o campeonato. Um time ultra defensivo que conta com 4 jogadores impressionantes, sendo 3 deles capazes de parar qualquer um que se aproxime do seu gol. Mas especialmente esse cara chamado Ribino, o terror para Kakeru, porque foi o cara cuja perna ele quebrou anos atrás, e agora voltou como um zagueiro de uma das patrulhas. Agora Ribino vai quebrar ele. Eles vão embora, já que a próxima partida praticamente está ganha por um dos favoritos, mas a surpresa enquanto treinam é que perderam de 4-0. E graças à gravação de Nara, com algumas tomadas no meio, vemos que o time que sempre perdia, chamado Tsujido, humilha seu rival. O suficiente para que os protagonistas fiquem com medo e comecem a treinar duro, chegando ao ponto de que o gordo do Araki acaba recusando um delicioso bolo de queijo, e Kakeru, durante seu treino, encontra Ribino. No início, eles relembram os velhos tempos, mas ao falar do joelho, complica, pois ele nunca se recuperou da distensão. Como o protagonista diz que entende, isso causa confusão e acaba em raiva, com ele ameaçando não deixar o time vencer. E aqui vamos nós com Nana, que agora tem que dividir seu tempo, já que há uma nova jogadora em seu time, bem metida. Enquanto isso, Enoshima acaba ganhando outra partida fácil, sendo observados por Tsujido, que confiante sabe que podem vencer Enoshima. Já tem algumas garotas apoiando seus amores, outras sentindo nojo dos feios, e a maioria exigindo que Araki emagreça, embora na verdade ele tenha se saído muito bem. Enquanto isso, o outro time passa mais despercebido. Eles parecem bem durões, mas acima de tudo tranquilos, já que ao começar a partida só pressionam e vemos o truque do seu futebol. E são os saques com esse cara que tem força para atravessar todo o campo e fazer cruzamentos mortais. E onde eles se salvam de uma cabeçada por muito pouco, já que Tsujido procura a oportunidade como abutres. Com o passar dos minutos, isso desgasta Araki, que não consegue fazer sua mágica, seu creme. Se todos o marcam em qualquer espaço que Enoshima tem, é uma armadilha para fazê-los perder a bola, e aproveitando o impedimento marcam o primeiro gol. No entanto, não são apenas truques. Realmente, esse time tem grandes jogadores que colaboram em outro golaço. Algo que Hakeru e a presença do seu irmão sabem que é uma verdadeira partida, sentindo a necessidade de jogar. E não vou mentir, isso mexe um pouco com Nana ao ver isso. E ainda mais agora que Ino é expulso por cair na provocação, deixando o time com um jogador a menos. Iwaki acaba se culpando e, surpreendentemente, Tsujido acaba sendo um time que joga limpo. Até mesmo o treinador deles, que é um velho amigo do Iwaki, diz pra ele confiar mais nos seus jogadores.
Por isso, ele decide mudar a formação, renovando o ataque, o meio-campo e principalmente mostrando confiança no goleiro. Assim, o segundo tempo começa com Kota bastante eufórico e cumprindo bem sua função de pressionar. Nem mesmo o seu saque longo funciona com o novo goleiro, então Enoshima joga rápido no ataque e, enquanto Hakeru tenta o cabeceio, acaba sendo atingido. No entanto, o jogo não para e quando o Tsujido avança do nada, o protagonista aparece roubando a bola. Com a camisa número 20 e uma aura de mais 1000, ele começa a driblar todo mundo. Alguns jogadores, assim como fazia seu irmão, ninguém esperava que um calouro jogasse assim. Ele faz passes tão perfeitos que o gordinho ainda não é rápido o suficiente para alcançar. Isso desequilibra Tsujido. E agora? Hakeru, já adaptado ao jogo, inicia uma disputa de velocidade com seu time e chuta de direita no adversário, forçando-o a se defender. Era exatamente o que Araki queria. Então agora ele faz com que Mako perca a bola bem à frente, para que o cara dos arremessos demore e leve um cartão amarelo por interromper o jogo. Mas mesmo assim, Tsujido avança em uma jogada clara, porém o goleiro resolve, restando apenas 10 minutos de tensão, onde os times estão dando tudo de si. Ninguém quer perder, e para Tsujido e seu treinador, sem o futebol eles não têm nada. E mesmo assim, Enoshima e suas grandes tabelas acabam em um gol de rebote, empatando enquanto o adversário aproveita qualquer oportunidade. E a poucos minutos do fim, uma cobrança de falta pode salvá-los. Então todos sobem, enquanto Enoshima defende. No entanto, Hakeru sente que precisa parar de pensar. Como zagueiro, ele recua, e quando o goleiro fica com a bola, recebe um passe, com o campo totalmente vazio, onde o goleiro está disposto a cometer falta, o que for preciso. Mas a finta fantasma aparece para finalizar essa partida com um golaço, levando Enoshima diretamente para o torneio final. O treinador de Tsujido está orgulhoso do desempenho de sua equipe em um momento emocionante. Voltamos para a academia enquanto Ibino já está exausto, com vontade de acabar com Hakeru, que tem consulta com sua psicóloga confirmando que ela é a mais porca de um anime, literalmente. Quando Hakeru busca explicação de por que sente seu corpo diferente durante esses dribles, ela mostra um livro de relatos sobre outros pacientes de transplante que adquirem aptidões ou ganham habilidades do dono do órgão, o que é uma teoria. Afirmar que agora seu irmão vive nele e que tudo o que conquista é por causa dele já é diferente, deixando-o com medo. Algo que Iwaki reclama para ele, já que o protagonista não é seu guru, e ela está alimentando uma estranha fascinação que tem pelo falecido. Mas enfim, Hakeru treina à noite, encontrando novamente o cara da máscara, mas desta vez não é Nana, e sim Leonardo Silva. O velho amigo do seu guru, que literalmente tem a habilidade, é brasileiro e obviamente está muito longe do nível do protagonista. No entanto, esse cara parece estar testando ele em busca de algo, e enquanto o engana, sabe que seu guru pode aparecer. Conseguindo ver sua aura por um momento, mas antes de um contra um épico, Nana acalma Hakeru, que para surpresa de Silva, tem sua própria aura com sua finta fantasma. Então, satisfeito, sabe que o prota é mais interessante do que pensava, apesar do seu grande laço com seu guru, já que se conheceram quando crianças competindo no mesmo torneio. Embora o brasileiro tenha sido campeão, e seu guru tenha ficado na semifinal. Ainda assim, jogaram juntos, sendo o único do mesmo nível. Embora não tenham feito o sonhado 1 contra 1, agora há novas possibilidades. Essa situação, por razões óbvias, afeta a estabilidade do prota. No entanto, aqui voltamos o foco para Nana, que tem seus próprios problemas, não só com repórteres, mas também com Mai, uma patricinha bastante egocêntrica que chega ao time querendo se impor. E como ela é bastante paqueradora com os homens, não é muito difícil para ela ficar com a posição da Nana. E embora não jogue nada mal, é individualista e não agrada ninguém, perdendo a bola facilmente. O que acaba fazendo com que empatem, sendo curiosamente Nana a única que vê potencial nela. E o treinador, que me parece um bobo, mas nem tanto, já que usa Mai para atrair a atenção dos defensores. E quando se entendem, as três garotas começam a revezar a posição de meio campista e qualquer uma das três chuta, deixando no final um placar de 5-2. Aqui Nana precisa ir embora e se encontrar com Kakeru, que a leva para casa, mas com Mai observando os dois. E é que no dia seguinte eles se preparam para a primeira partida do torneio final contra Shonan, que tem um monte de jogadores como Ibino, cheios de aura. Assim como Notima, que finalmente tem um Araki em sua melhor forma, e com todas as garotas gritando para ele, por favor, não volte a engordar. Assim começa o jogo, para o qual Iwaki deu recomendações ao Araki. Por isso ele pega a bola e começa a avançar individualmente, usando fintas e dribles. Sabendo que o verdadeiro adversário será a defesa demoníaca do Shonan. Por isso, antes de enfrentá-los, eles pressionam para que saiam, buscando aquele espaço onde ele possa chutar. E por muito pouco, não foi gol. Araki é um jogador incrível que não para de criar oportunidades buscando o cabeceio de Takase. Ou pelo menos parecia, porque é um chute direto para o gol que o goleiro acaba defendendo.
No entanto, mesmo com o público elogiando Notima, fica claro que o Shonan começa a se adaptar ao seu adversário. O momento de brilho é tirado quando Ibino e os outros param tudo o que chega, mesmo enquanto Ibino assusta um pouco com sua agressividade. E agora é a vez do protagonista entrar, decidido a marcar um gol. Mas quando ele tem a oportunidade, usa o corpo contra Ibino, e as lembranças do golpe vêm à tona, o que faz com que recue e perca a bola. O problema é que, na segunda vez que isso acontece, vira uma oportunidade de chute para Shonan. E com o foguete de Ibino, é justamente Kakeru quem recebe, mandando-o dormir tranquilamente enquanto Lee resolve. O protagonista não sofreu nenhum dano maior ou algo assim, já que pega a bola na sua quadra e avança com grande destreza. Diferente das outras vezes em que a aura de Suguru parecia dominá-lo, agora ele finta usando sua própria habilidade ao evitar olhar para a bola, tornando o confronto com Ibino interessante. Ele se torna arrogante, dribla o adversário e, apesar das lembranças limitarem seu jogo, agora sente o irmão o aconselhando. Quando clareia os pensamentos, chuta pro gol sem se importar, quase machucando a perna novamente. É isso que o defensor quer, que nem possam duelar sem ele sentir pena. Aqui termina o primeiro tempo e Shonan coloca um jogador curioso em campo, enquanto Iwaki muda um pouco a formação, evitando que os defensores pressionem tanto. No entanto, o Shonan começa muito motivado com uma linha defensiva, enquanto aproveitam as cobranças de falta para usar Ibino, que mais uma vez tromba com Otaku. Mas o rebote dá a ele um chute direto para o gol, impossível de defender. No entanto, Enoshima já entrou no jogo e começa a jogar melhor, com mais estratégia, melhores passes para que Araki, na primeira oportunidade, marque o gol de empate. A coisa começa a esquentar, ninguém quer perder, e a velocidade de Kota é um apoio mortal. Ele, ao se livrar do novo jogador, deixa Kakeru em um 1 contra 1 diante de Hibino. Aplicando a fita fantasma, que vemos que não é tão mágica assim, é pura habilidade. Em um golaço que coloca Enoshima na frente, porém, o adversário não desiste, conseguindo no final mais uma cobrança de falta, embora o holandês faça um chute excelente rasteiro. Não é o suficiente, e felizmente o time entra entre os 8 melhores do torneio. Enquanto isso, Kakeru esclarece as coisas com Hibino e se entende realmente sua dor. Assim, seguem treinando. Justo. O protagonista conhece Mai, que se interessa pelo namorado da colega, a expulsa, vai atrás dele e até dá um beijo indireto, aparentemente por capricho. Enquanto o time decide assistir a uma partida de Kamakura, o favorito para vencer, e é porque é uma escalação cheia de estrelas. Como seu artilheiro, Akira, um cara que pode fazer 7 gols em um instante sem levar nenhum. Isso causa estresse nos treinos para chegar a esse nível. Iwaki então resolve dar um dia de descanso para eles, e acabam em um festival. Nana decide se arrumar um pouco, acompanha Kakeru, enquanto Araki está ansioso para recuperar sua gordura. E também aparece Mai para tentar roubar Kakeru, algo que deixa Nana com ciúmes. Enquanto isso, por outro lado, os caras que não precisam de mulheres se divertem, aproveitam, riem, podem comer e Kakeru está apenas muito desconfortável. No fim, Mai conversa com Nana, a única que a trata bem, o que melhora um pouco a relação, pois entende quem realmente importa para Kakeru. Depois de recarregar as energias, eles estão prontos para enfrentar Jouen, um time forte com muito esforço envolvido. Vem aí um jogão, e o estádio está lotado com todo o público possível e todos os olhares atentos. Sobre esse confronto, a família de Kakeru, até mesmo o brasileiro, está de olho. Começando uma partida onde o capitão Asuka cuida da estratégia de Jouen, deixando que Kaoru possa driblar os jogadores que quiser, já que o capitão coloca o impedimento a seu favor. Mas ele não é apenas calculista, ele também pode percorrer todo o campo por uma única jogada, se for necessário, sendo um zagueiro muito guerreiro. No entanto, Enoshima responde com essas grandes jogadas do gordo, para as quais Kaoru não está à altura, então entra em campo o número 20, um cara que não é apenas o legado do irmão. Ele se complementa com Araki e, usando sua surpreendente finta, faz um cruzamento que termina nesse golaço de letra do Araki. No entanto, isso era algo que Jouen já esperava. Eles se recuperam rapidamente e, embora os defensores de Enoshima façam um grande jogo, acabam vacilando nesse contra-ataque em que a segunda estrela de Jouen aparece. Onimaru, com um chute de média distância e uma curva impossível de alcançar, já mostra um pouco do que será esse jogo. Então começam as substituições. Kota entra para ajudar com sua velocidade, mas quando fecham os espaços para Asuka, ele os cria. Com os chutes de direita que Onimaru recebe, ele avança e de frente para o gol, não hesita antes do intervalo, em uma partida pouco favorável para Enoshima. No entanto, a dupla não vai desistir e decide tentar por todos os espaços. Inclusive, Kakeru chuta uma bomba de média distância que assusta um pouco eles. Então Asuka acaba marcando o tempo todo, colocando uma grande pressão.
Isso preocupa a mãe deles, que sabe o quanto gostam de futebol desde pequenos. Ela sempre permitiu, desde que evitassem riscos, como pegar carona em caminhão. Mas Araki, junto com o time, pressiona a defesa do adversário enviando um passe perfeito com a emoção de todos juntos. E Kakeru precisa assumir, mas ao chutar, mesmo acertando a bola, acaba mandando contra o próprio gol. Asuka bloqueou e armou um contra-ataque tão eficiente que eles mal conseguiram reagir. Armador. Não está dando resultado, e enquanto Araki e Kakeru continuarem usando os mesmos passes, Asuka vai pará-los. A frustração do protagonista fica visível, e é aí que Suguru se destaca. Porque ambos sabem que virar o jogo não é fácil, mas a partida só termina com o apito, ou quando todos perdem a fé. Se ele não sabe o que fazer, o irmão mostra. Então seu irmão reaparece de novo. Aqui todos se perguntam, o que está acontecendo? Kakeru aparece novamente na frente, tirando a bola do capitão ao adivinhar sua jogada. E mesmo que ele tente recuperar, Kakeru me mostra um passe às cegas onde Araki se sente à vontade para mandar um cruzamento demoníaco. E como fazia Suguru, encontra o espaço para chutar. O show que o brasileiro queria e que levanta o ânimo de todo o time, embora Araki já não saiba com quem está jogando, e a resposta é que Kakeru está recebendo o ensinamento do irmão. E pouco a pouco unem forças para não depender de Suguru. Finge fazer passes lendários, Asuka não pode fazer nada, e com esse passe filtrado para Haraki eles explodem a defesa, empatando a 4 minutos do fim. No entanto, essa mudança de jogo e personalidade é abrupta demais. E enquanto Nana está preocupada, o time procura uma forma de passar a bola só para o protagonista, dando a ele a chance de vencer. Mas chutar de longe seria a maneira do irmão dele? E agora é Kakeru quem deve decidir, então ele resolve se aproximar e garantir o gol. O problema é que seu corpo colapsa e ele acaba chutando sem querer, desmaiando e sendo levado ao hospital sem um resultado. Dias depois ele se recupera. As duas garotas se preocupam, e Yuaki revela que no chute ao gol, a bola bateu na trave e foram para os pênaltis. Todos marcaram seus gols, mas quando chegou a vez de Araki, ele já estava no limite e acabou perdendo a semifinal. Claramente ninguém o culpa, já que ele deu tudo de si. No entanto, Kakeru também sente o peso por aquele último chute que errou, e é um zagueiro quem sabe que neste ponto, com tudo o que já conquistaram, eles não podem mais abaixar a cabeça. Eles têm uma última chance de ir para o Nacional se vencerem o campeonato de inverno, então é hora de seguir em frente. E mesmo que o gordinho queira bancar o forte, ele realmente sente que desperdiçou o esforço de todos, e tira um tempo para chorar um pouco. Assim passam algumas semanas até a final. Kamakura, como já era esperado, acaba vencendo Joven por muito pouco, que fez um jogão e avançou para o Nacional, então o gordinho acaba se matando. Você já imaginou que esse tempo realmente foi um momento de amadurecimento? Ao sentir a frustração, o time se torna mais confiável, e o protagonista realmente sabe que não pode mais depender do seu guru e precisa do seu próprio desenvolvimento, porque ele tem potencial para ser um prodígio. Mas por enquanto, até aqui a segunda parte desse anime que teve grande apoio no canal. Por isso, se quiserem ver a última parte dessa história, uma meta de 6.000 curtidas, e assim que chegarmos vocês terão esse vídeo aqui no canal. Um anime que estou curtindo apesar das suas falhas, já que tem personagens muito carismáticos e o meu favorito, que é o gordo Haraki. Espero que vocês também estejam de certa forma agradecidos por assistirem ao meu conteúdo. E como disse meu pai, eu me despeço de vocês.